Olá, professores e alunos, estamos de volta gravando a revista que tem como tema Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 5, Eutanásia, Suicídio e Pena Capital. O nosso texto bíblico básico está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e o versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, João 10, 17 e 18, Romanos 13, versículo 4 e 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Acompanhem comigo essas leituras. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: não matarás. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O nosso assunto ele é extremamente controverso, polêmico. Nós vamos falar a respeito de eutanásia, suicídio e pena capital. É um assunto, como já disse, de extrema dificuldade na sua interpretação. Contudo, a ética cristã nos auxilia a encontrar um bom posicionamento dentro dele. O primeiro tópico da nossa aula fala sobre a eutanásia. Essa palavra vem do grego eu, que significa bem ou bom, e thanatos, que significa morte. Logo, eutanásia significa boa morte ou morte serena. A eutanásia é aquele ato em que os aparelhos são desligados de um doente terminal, ou então é feita a suspensão do medicamento, no sentido de que toda a ação médica para a recuperação da pessoa doente, da pessoa enferma, essa ação ela fique suspensa, deixando que o ciclo de vida do paciente continue de uma maneira natural. Há muitas discussões a respeito desse assunto. Existem alguns países no mundo que adotam a eutanásia, em que, vamos dizer assim, a eutanásia é uma prática legalizada, contudo, em outros países, a eutanásia continua sendo uma prática ilegal, criminosa. Nós cremos que a vida pertence ao Senhor. A ética cristã ensina exatamente isso, baseado nas Escrituras Sagradas. Só Deus pode tirar a vida, porque só Ele pode concedê-la. Assim, mesmo a título, mesmo com a justificativa de minorar o sofrimento e a dor de alguém, na ética cristã nós não encontramos base firme no sentido da prática da eutanásia, porque a vida é um direito inviolável. A palavra de Deus, a ética cristã, garante exatamente isso, o direito inviolável à vida. No mundo, como eu já disse, existem opiniões diferentes. Existem países que adotam a eutanásia, existem países que não adotam a eutanásia, por considerá-la uma prática absolutamente errada. É claro que tudo isso depende de vários fatores. Os países, vamos dizer assim, chamados cristãos, são aqueles que encaram a eutanásia com grande resistência. Mas há países, por exemplo, como a Holanda e a Bélgica, que
adotam a eutanásia como uma prática normal. A Suíça, por sua vez, admite o suicídio assistido. Suicídio assistido é aquele em que o profissional de saúde disponibiliza uma dose letal de medicamento ao paciente e aí esse paciente é conduzido ao óbito, ele é conduzido à morte. Na Alemanha e na Áustria, a eutanásia passiva, ela é ilegal. Isto é, não é permitido o desligamento dos aparelhos. E a vida precisa ser mantida. É claro que há um grande debate porque se estabelece um conflito entre o prolongamento e o apressamento da vida. Contudo, na ética cristã nós entendemos que o curso da vida de alguém depende do Criador, que a concede e a tira no momento certo. Desta forma, a eutanásia é vista nas Escrituras Sagradas como uma prática que não tem sustentação bíblica. As pessoas que realmente creem nas Escrituras Sagradas precisam ver a eutanásia como algo errado. O segundo tópico da nossa aula fala sobre o suicídio. Na literatura, nós percebemos que o suicídio ele é visto como um dos atos mais irracionais e absurdos do ser humano. E há um grande questionamento a respeito do suicídio, sobre o que move alguém ao suicídio. Que estímulo é esse? Que força é esta que é capaz de acovardar alguém diante dos desafios da vida, mas ao mesmo tempo encorajá-lo diante da morte? Então nós temos alguém, vamos dizer assim, tomado de depressão, acovardado, sem nenhum entusiasmo diante da vida, mas ao mesmo tempo essa pessoa em estado de prostração é capaz de reunir coragem o suficiente para tirar a sua própria vida. Há muitas razões, há muitas causas motivadoras do suicídio. Nós podemos, por exemplo, listar os distúrbios mentais. Então, se alguém vive um momento de desordem mental, isso pode induzi-lo ao suicídio. Existem as desordens de cunho físico, existem também as desordens de cunho emocional. Uma pessoa emocionalmente deprimida, ela pode ser conduzida ao suicídio. Os estudiosos dizem que toda pessoa que enfrenta quadros de depressão profunda é alguém suicida em potencial. Nós podíamos colocar aqui algumas questões na área emocional, por exemplo, já citada a depressão profunda, a esquizofrenia, os problemas de bipolaridade, o vício em drogas, em álcool, de repente alguém que enfrentou um quadro de humilhação social, ou então está vivendo uma profunda crise na sua vida econômica. Então todas essas questões podem conduzir alguém a achar que a sua saída é a depressão, é o suicídio. Contudo, a Bíblia condena o suicídio, porque só o Senhor pode dar a vida. A diferença entre homicídio e suicídio é que o homicida é aquela pessoa que tira a vida de alguém. E o suicida, por sua vez, é alguém que tira a sua própria vida. Tanto o homicida quanto o suicida incorre nos pecados contidos nas Escrituras. Por exemplo, a ordem de não matarás inclui a morte, o não matar a si próprio. O dito por Paulo, aquele que destruir o templo de Deus também será destruído, é um texto bíblico que entra em rota de colisão com a prática do suicídio. Portanto, a vida pertence ao Senhor que a dá e só o Senhor pode tirá-la. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre a pena capital ou pena de morte.
Em alguns países do mundo, como Estados Unidos, a pena de morte é praticada em alguns estados. A pena de morte ela é utilizada como um instrumento de castigo, de punição, de repressão contra a criminalidade, contra a violência, enfim, contra toda espécie de crime. Contudo, boa parte do mundo não aceita a pena capital e a tendência é que mesmo nos Estados Unidos a pena capital, pouco a pouco, vai deixando de ser utilizada. No Brasil, por exemplo, jamais a pena de morte seria instalada, embora alguns políticos, alguns senadores e deputados acham que ela poderia ser viável no Brasil no sentido de conter o índice de criminalidade. Contudo, nós sabemos perfeitamente que a pena de morte traria uma consequência gravíssima para a nossa nação. É só olhar para os nossos presídios, por exemplo, que nós vamos ver que as pessoas, em raríssimas exceções, que dispõem de grande condição financeira, elas conseguem burlar o nosso sistema de justiça e continuar na impunidade. Portanto, a prática da pena de morte, ela seria extremamente imprópria, errada, em países como o Brasil, e nós acreditamos que em qualquer país do mundo, porque somente Deus pode tirar a vida. Estamos chegando ao final da nossa aula, esperamos que de alguma forma você tenha sido abençoado e tenha tido um bom aproveitamento aqui durante esses minutos de explanação da Palavra de Deus. Queremos tê-lo sempre conosco, a sua audiência é fundamental para nós. Deus te abençoe.